Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 26º episódio com o tema Você não precisa desistir, você precisa descansar, certo? Então, eu gostaria de começar pedindo mais uma vez, se você ainda não segue o canal, que você siga o canal, que curta, comente, compartilhe, certo? E voltando para o tema de hoje, eu acho que ele é primeiramente voltado a mim mesmo. Me trouxe muitas reflexões sobre as minhas vivências, né, quando eu optei por abordar esse tema. Estou com resfriado desde a semana passada, provavelmente vocês vão perceber por conta da minha voz. Provavelmente eu também vou fazer mais pausas tomando água, então vocês vão ver eu tomando mais água dessa vez que dos outros episódios. Ou, para quem está só ouvindo, né, perceber uma pausa maior entre uma frase e outra, provavelmente eu vou estar tomando água. Estou me cuidando, né, e é preciso que a gente se cuide, mas fiquei nisso, né? Não poderia deixar de gravar, mesmo estando assim. E aí eu fiquei reflexivo sobre esse tema, porque, inclusive, né, sobre o próprio podcast, né? Eu estava pensando em dar uma pausa no podcast. Estava muito reflexivo sobre isso, né? E pode ser que em algum momento eu dê uma pausa e depois retome, não sei. Mas eu vi que era mais por uma questão de cansaço mesmo, sabe? E que eu precisava de um descanso, né? Eu não precisava parar o projeto. E eu estou de recesso, né? Que eu sou professor. Então, disso é o momento de eu descansar, de botar a cabeça no lugar, né? Dá para tirar esse tempinho para gravar o episódio e a gente ter essas histórias para compartilhar que para mim são muito significativas, né? Mas é, acredito que eu gostaria de começar com uma indagação, né? Com uma pergunta a você. Você já teve aquela sensação de querer simplesmente chutar o balde, de jogar tudo pro ar, como diz a história, né? Então, eu acho que todo mundo em algum momento da vida já passou por isso em várias áreas, né? Não só na área pessoal, como também na área profissional, na área amorosa, às vezes até na área familiar. Então, as situações elas estão te atormentando, te tirando do eixo, a ponto de você praticamente querer desistir, certo? Então você fica reflexivo sobre, será que o ideal não é que eu desista dessa situação, desista desse emprego, desista dessa relação com essa pessoa, né, que pode ser amigo, familiar também. E aí você fica se perguntando até que ponto vale a pena manter aquilo, até que ponto você deseja continuar insistindo. E aí eu acho que muitas vezes é muito mais fácil, sabe? A gente simplesmente jogar tudo pro ar mesmo. A vontade é essa. Mas eu acho que a gente, quando tem essa sensação, a gente tá muito focado no momento. É coisa momentânea. Então, tipo, é algum acontecimento que foi daquele dia, sabe? E aí, naquele momento, você para e fica pensando isso. E a gente precisa entender que todas as nossas ações, elas geram consequências. E aí, para a nossa vida, a gente precisa pensar com muita maturidade antes de tomar uma decisão como essa, de desistir de alguma coisa. Seja desistir de um emprego, seja desistir de uma relação, seja desistir de uma viagem, de um projeto, de um sonho. Então, é muito. Você precisa compreender que senão é o seu cansaço físico e mental que você está se deixando se sobressair naquela situação, que não está sendo uma decisão racional. Você está se deixando levar pela emoção do momento. Então é muito importante que você reflita isso, se não é uma coisa momentânea que você simplesmente está deixando falar mais alto, né? E entender também que a gente sente muito isso quando a gente se sente esgotado, fisicamente e mentalmente, e principalmente mentalmente. Eu acho que quando a nossa mente ela está cansada, a nossa mente ela está desgastada, isso vai refletir no nosso corpo vai sentir, a gente vai sentir fisicamente mais indisposto. E aí acaba que o caminho mais fácil é simplesmente desistir. Então é melhor eu chutar o balde, jogar tudo pro ar e vamos embora. Mas a gente precisa entender que vai ter consequências essa ação, vai ter consequências essa decisão. Então, será que não é um momento de você simplesmente dar uma pausa e dizer: eu preciso descansar, meu corpo precisa de descanso? Então, a gente precisa entender isso, parar para se ouvir, né? E aí também fica importante aqui da gente ressaltar da gente se afastar
de ambientes e pessoas tóxicas. Quando nós estamos cercados por pessoas tóxicas ou em um ambiente muito tóxico, isso provavelmente vai nos adoecer, certo? Porque você está numa relação ou num ambiente que não é saudável. Então, seu corpo vai sentir isso, sua mente vai sentir isso, e provavelmente a longo prazo, né? Porque às vezes até você consegue sustentar um pouco mais, questão de semanas, meses, mas quando você pensa, dependendo do ambiente, anos, talvez isso vá se desgastando tanto e pesando tanto que chega um ponto que você realmente não vai aguentar por conta desse esgotamento, por conta desse ambiente ou dessas relações que não são saudáveis para você. E aí a gente precisa parar, e entender o nosso corpo. Será que não é a hora de dar uma pausa? Por exemplo, você se propôs a fazer determinadas coisas, é, estabeleceu alguns objetivos, mas em meio a esse processo, né? Porque sempre quando a gente parte de um lugar e a gente deseja chegar em outro, existe um processo, existe um caminho. Às vezes, dependendo do que for, é um caminho mais curto e às vezes é um caminho mais longo. Será que não é a hora de dar uma pausa, sabe? No meio desse processo, para você descansar, retomar o fôlego e aí conseguir dar continuidade à caminhada? Às vezes é aquele passo para trás para dar dois na frente, mais futuramente, sabe? É a gente entender que somos humanos, que temos nossos limites, que o processo não é fácil, independente do que ele seja. Então, normalmente, a gente vai ficando cansado e às vezes também a gente até meio que esquece, em meio ao processo, qual era o nosso objetivo final. E às vezes é mais difícil você se manter no processo, você se manter lutando e batalhando por aquilo que você deseja, porque você está tirando o foco do que você queria, do seu objetivo final, do que você almejava alcançar. Então é muito importante também que a gente tenha muito claro dentro da gente onde a gente deseja chegar. Se isso que eu estou passando é algo dificultoso, mas que é necessário que eu passe por essa fase, por essa etapa, para que eu chegue onde eu deseje, então realmente, às vezes, em meio ao processo, a gente vai ter esse cansaço, vai precisar dar essa recuada, essa pausa, mas vai dar continuidade. Então é muito importante que a gente compreenda isso, né? E também que você entenda e, se necessário, pare de vestir essa capa de super-herói, sabe? De se colocar como uma pessoa incansável, imparável, sabe? Uma pessoa que não tem limites. Você, quando veste essa capa de super-herói, às vezes as pessoas cobram excessivamente de você, porque você se colocou no patamar acima dos outros, se colocou no patamar que às vezes até é injusto com você mesmo, sabe? Você tirou o seu lado humano. Você se colocou nessa posição de super-herói e aí as pessoas te enxergam dessa forma e toma a jogar coisas em cima de você para você dar conta. E às vezes você começa a carregar cargas e pesos que nem são seus, certo? Você começa a ter que dar conta de coisas que são dos outros. E aí vai vir a sobrecarga, vai vir o desgaste, vai vir o cansaço, sabe? Porque você está abraçando o mundo. Ao invés de abraçar o seu mundo, você está abraçando o mundo dos outros. Então é muito importante que você pare, sabe, de vestir essa capa de super-herói. Para as pessoas, para você não, você pode continuar se enxergando dessa forma, né, de que você é capaz de superar as dificuldades e que massa que você é, porque realmente a gente precisa ser. Você é capaz de superar todos os obstáculos que a vida impõe, que você já passou por muita coisa, já venceu por muita coisa e consegue enxergar essa força que existe dentro de você. E mesmo que você seja uma pessoa forte, que isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas não perca seu lado humano, sabe? Seu lado de olhar para você como uma pessoa que precisa de descanso, que precisa de pausa, que precisa também ser acolhida,
ser abraçada, sabe? Ser reconhecida, né? Que precisa e deseja estar em um ambiente saudável, em relações saudáveis. Então, olhe para você como o humano que você é, né? Embora às vezes você vista essa capa de super-herói e saia abraçando o mundo, ajudando a todos, mas também se ajude, sabe? Se enxergue como humano que você é, que tem limitações, que tem dificuldades, que passa por momentos não tão bons, de tristeza. Então, comece a entender e administrar essas suas emoções para que você consiga chegar onde você deseja. Porque quando eu falo em pausa, em momento algum, eu quero que você desista daquilo que você almeja. Eu não quero que você simplesmente abandone os seus sonhos, os seus projetos. Não. Mas é porque quando a gente dá essa pausa, às vezes a gente consegue um gás muito maior, sabe? A gente sai revigorado e a gente vai com tudo para aquilo que a gente deseja. Então é você olhar para si como uma pessoa que precisa de descanso, precisa de pausas, precisa de uma noite de sono de qualidade, sabe? De cuidar de si como um todo, de fazer uma atividade física, de frequentar ambientes de lazer, de fazer atividades de lazer. Então, tudo isso compõe a pessoa que você é, sabe? Você não pode se limitar apenas a uma coisa. Então, é muito importante a gente compreender tudo isso e entender a diferença, por exemplo, entre persistência e teimosia. Tem coisas que a gente só vai alcançar na vida se a gente for persistente, mas tem coisas que a gente fica insistindo que não é pra gente, que é a teimosia. Então você fica teimando naquilo ali que não é pra você, sabe? Então, consiga diferenciar uma coisa da outra. Persistência a gente precisa para a vida, para tudo, para as nossas relações, para as nossas metas, os nossos objetivos. Teimosia não, certo? Então que você seja muito persistente, que você alcance tudo aquilo que você deseja, né? E buscar esse equilíbrio entre o trabalho e o lazer. Às vezes a gente, como sociedade, né, a gente olha para algumas pessoas e enxerga demais naquela pessoa uma coisa e de menos no outro aspecto. Ou seja, pessoas que trabalham excessivamente e vivem em função disso, certo? Só trabalho, 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 trabalho. Esquece do lazer, esquece de que merece e que precisa disso, certo? Porque dá esse gás, né? Dá essa força, essa energia para você continuar dando conta de tudo que você precisa, né? Porque no nosso ambiente de trabalho, independente da sua área, a gente precisa, né? O trabalho ele é cansativo, ele exige muito da gente e tudo mais. Então a gente precisa justamente do lazer para a gente ter esse gás, essa energia para dar conta de tudo aquilo que a gente precisa dar, né? E justamente ter esses momentos de lazer. Então tem outras pessoas já que têm lazer excessivamente e esquece das obrigações. Então a gente não pode nem ser 8 nem 80, como diz a história. A gente tem que encontrar um equilíbrio em meio a tudo isso, né? De ter responsabilidade com o nosso trabalho e de ter também os nossos momentos de lazer, porque são necessários, a gente precisa. Acredito que todo mundo gosta, eu mesmo adoro meus momentos de lazer e que dá realmente essa revigorada para a gente seguir rumo aos nossos desejos, né? Aos nossos sonhos. Essa questão do autocuidado também. Eu acho que na vida, muitas vezes, a gente não é ensinado a ter esse autocuidado, sabe? A ter esse olhar de compaixão com a gente. Às vezes a gente tem excessivamente com os outros e esquece de ter esse olhar para a gente, certo? Então, olhe para você como esse ser humano maravilhoso que você é, mas que também é composto por imperfeições e que essas imperfeições também fazem parte de quem você é. E aí as nossas imperfeições a gente vai trabalhando para melhorar, para evoluir, né? Mas que a gente sabe que o conjunto ele nos completa, tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos, porque nós somos seres humanos e nós precisamos de tudo isso. Então, se você se sente sobrecarregado, se sente esgotado, tenha um olhar de compaixão para você,
Observe dentro da sua rotina, dentro da sua agenda, dentro do seu tempo, como é que você pode administrar isso melhor e colocar um tempo de descanso aí, porque você vai precisar disso. Você é humano, então tem esse autocuidado com você. Se ofereça esse descanso que você precisa, né? Às vezes é nesse descanso que você tira, nessa pausa que você faz, que você consegue forças para chegar onde deseja, sabe? Porque se você não tira, dependendo da situação ou do processo, o quão longe e distante ele é, você pode acabar desistindo no meio do caminho. Porque não teve esse autocuidado com você, de entender que você precisava de pausa, que você precisava de descanso, que você é um ser humano. Então é muito sobre isso, né? E se você puder, né? Que isso aí eu acho que não depende exclusivamente de você, tem uma rede de apoio. Eu acho que essas redes de apoio que nós conseguimos construir ao longo da vida, né? Seja rede de apoio familiar, seja rede de apoio de amigos, elas são fundamentais para que a gente consiga superar as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, quando a gente vê que a gente está pendendo, que a gente está caindo, que a gente está fraquejando, a gente tem com quem contar, né? Então, tem alguém que estende a mão, tem alguém que ajuda, tem alguém que apoia. E a partir disso você consegue se renovar, sabe? Para chegar onde você deseja. Porque vale lembrar que o objetivo desse episódio é da gente lembrar que o descanso vai permitir, vai fazer com que a gente não desista. Então, essas redes de apoio que nós construímos, elas vão nos dar esse suporte, nos dar essa ajuda no momento de dificuldade, de fraqueza, de tristeza, para que a gente não desista e a gente chegue onde a gente deseja, que a gente alcance os nossos sonhos. Então é sobre isso. E que você não seja aquela pessoa que apenas se preocupe em ter uma rede de apoio, mas também que seja essa rede de apoio para essas pessoas que são para você. Porque a relação ela tem que ser recíproca, né? Tem que ser construída dos dois lados. Então, um dia eu ajudo, outro dia eu sou ajudado, né? E aí a gente tem que pensar dessa forma, que ambos vão chegar onde desejam, certo? Que a gente vai conseguir dar essa pausa, conseguir dar esse descanso, ter esse descanso para não desistir. Então, sempre que você estiver pensando em desistir, que você pare e reflita se não é o momento de descansar para que você continue e chegue ao seu objetivo final. Espero que o episódio de hoje tenha contribuído para suas reflexões, para a sua vida de alguma forma, que você entenda que somos humanos, temos limitações e que precisamos ter esse autocuidado com nós mesmos. Então peço que vocês sigam o canal, que curtam, comentem, compartilhem e quero agradecer imensamente a companhia de vocês. Abraços e até a próxima.